A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu sou o pastor Gilberto e gostaria, neste momento, de compartilhar uma parte das Escrituras, aproveitando que a minha família está aqui em casa e aproveitando que a minha família está esparramada por todo esse globo terrestre que Deus tem nos dado. Gostaria de iniciar dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Nós estamos falando relativamente sobre uma questão que muitas vezes povoa a nossa mente, povoa o nosso coração. Quando alguma calamidade, alguma coisa acontece e isso bate pesadamente em nossos corações e interfere no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, até no nosso humor, não é verdade? Costumamos sempre usar uma certa frase que às vezes até transferindo uma certa responsabilidade ou culpa para Deus, não é verdade? Quantas vezes eu, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está ouvindo essa mensagem, já disse: Deus, por que isso está acontecendo? O que foi que nós fizemos de errado? E sempre achamos que Deus está alheio à situação. Achamos que Deus não está se importando com o que está acontecendo, com o que está se passando. Eu gostaria de compartilhar um texto que fala no momento da vida de Israel, um momento muito caótico, complicado. Um momento em que o povo estava passando por uma situação das mais tristes e lamentáveis. É duro quando nós vemos hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, presos dentro das nossas casas, sem podermos gozar nossa liberdade plena, como nós gostaríamos, justamente por causa de um vírus. Ou, quem sabe, você está confinado por causa de outra situação. Não pode sair de onde você está, porque você tem um problema de saúde, porque você tem um outro problema que te impede de se movimentar. Mas eu quero dizer aqui e compartilhar com você aqui em Êxodo capítulo 3, onde fala de uma situação difícil e complicada na vida de uma nação. Diz aqui o texto: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegue para cá e tira os seus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, dos Heveus e dos Jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimiram. Amém?
Gostaria de parar por aqui, porque justamente o texto ele é um pouco mais extenso, a gente poderia explorar muitas coisas aqui, mas o foco principal é: Deus tem ouvido a minha oração? Deus tem me ouvido? Porque muitas vezes, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me vê? Por que Deus não vê essa situação? Essa é uma das reclamações do nosso coração, do nosso cotidiano. Mas aqui nós vemos um texto onde fala da preocupação de Deus, onde fala daquilo que incomoda Deus. Deus não nos colocou no mundo alheios e nos deixou a nossa própria sorte. Não. Esse texto trata justamente da preocupação de Deus comigo, com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu amigo. A preocupação que Deus tem. E mais do que isso, não é somente uma preocupação. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava passando por uma situação muito difícil e eu procurava animá-lo com a minha palavra. Mas era somente a minha palavra. Mas Deus não tem somente uma palavra, pelo contrário, Deus quer uma proximidade maior entre mim e entre você. Você note que o versículo diz aqui que Deus está ouvindo. Ora, para Deus ouvir, é necessário que alguém esteja falando, alguém esteja buscando, alguém esteja manifestando o ato, a ação de se comunicar com Ele. Porque Ele disse que ouviu um clamor. Ele ouviu um barulho de voz e isso lhe chamou a atenção. E principalmente quando estava relacionado a Ele. Quantas vezes eu e você estamos andando na rua, alguém pega de longe e grita o nosso nome: ô fulano, ô! Nos detemos porque nós ouvimos aquela voz. Deus também precisa ouvir a sua voz. Deus precisa ouvir o seu clamor. Porque a palavra dele está dizendo que ele está vendo a sua situação. Ele está vendo o que você está enfrentando no cotidiano do dia a dia. Mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir justamente isso. Ele quer ouvir a nossa voz. O mundo hoje precisa erguer a sua voz, como a nação de Israel ergueu. O Brasil precisa erguer a sua voz, precisa levantar a sua voz em clamor e pedir a Deus. O outro ponto que eu gostaria de que você prestasse bem atenção está ali colocado justamente no versículo 8. A palavra de Deus diz: porquanto eu desci. Gente, Deus não somente ouviu. Muitas vezes eu ouço uma pessoa, mas não posso ajudá-la. Não consigo, porque o problema sobrepuja muito as minhas forças. Mas aqui a palavra de Deus diz que Deus, vendo o sofrimento, Deus vendo o que o povo estava enfrentando, Deus vendo aquela situação, Deus se incomodou. Deus se incomodou a um ponto que ele se levantou. Se levantou e a palavra dele é clara: eu desci. Deus levantou do seu trono e veio até nós. Preocupado com a situação, preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, preocupado com cada filho e filha, com cada ser humano desse planeta. Deus não preocupa se ele é evangélico, se ele não é. Deus se preocupa com o homem, Deus se preocupa com a mulher, Deus se preocupa com a criança, Deus se preocupa com o idoso, Ele se preocupa com todos. A preocupação de Deus é uma preocupação geral. Ele não somente viu. Esse é um dos pontos principais. Deus não somente viu, Ele ouviu.
Mas o que é mais importante, Deus desceu. Deus desceu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desafiou todas as circunstâncias e situações desse planeta, desafiando até a própria morte e trazendo livramento. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa pequena palavra dizendo que Deus se importa com você sim. Deus se importa com o que o ser humano está enfrentando. Deus se importa com o que está acontecendo no planeta Terra. A pergunta que nós devemos fazer aqui é: o que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo para que isso que está acontecendo mude? A palavra de Deus diz que o povo de Israel passou 430 anos, então Deus manda um libertador, manda alguém para libertar o povo da aflição, libertar o povo da escravidão, tirar o povo de um lugar onde ele estava sendo oprimido, tirar o povo de um lugar onde estava sendo massacrado, onde talvez as futuras gerações deixariam de existir. Então Deus levanta o libertador, Deus levanta alguém. E o povo começa a ter uma atitude. As pessoas começam a ter uma atitude. Quando alguém se levanta para orar, quando alguém se incomoda, quando alguém se preocupa, isso move o coração de Deus. Deus encontrou na pessoa de Moisés alguém que se preocupava, alguém que se incomodava. Querido, é esse o desafio que eu quero fazer com você hoje. Que você se preocupe, que você ore, que você busque a Deus. Deus vai te ver. Segundo, Deus vai te ouvir. Terceiro, Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele está incomodado. Quero desejar-lhe uma boa noite ou um bom dia. A paz do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Boa noite.